Você está pronto para dizer não para o mundo, para viver o sim de Deus? Quero ler uma palavra hoje para vocês e eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra, porque eu tenho certeza que ela vai fazer sentido para você. Ela está no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar e nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo de uma coisa, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Essa mensagem ela nos traz o exemplo de fé de três pessoas, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles vieram do cativeiro babilônico, juntamente com Daniel. Era uma das pessoas mais inteligentes que vieram como escravo e foram separados para estar ali andando e servindo ao rei. Porém, o rei Nabucodonosor, um certo dia, ele decidiu levantar uma estátua de cerca de 30 metros de altura e com quase 3 metros de largura. E ele deu uma ordem que, a partir do momento que trocassem os instrumentos na cidade, os sons das flautas, os sons dos tambores, os sons do alaúde, enfim, tudo aquilo que fizesse música e fosse tocado, todo mundo na cidade, ao ouvir aquela música, tinha que se ajoelhar e prestar uma oração, uma continência à sua estátua. Porém, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tinham no coração deles que eles não serviam Nabucodonosor, mas serviam ao Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo isso lindo que você está vendo. Então, quando a estátua ficou pronta, que tocou-se o som dos instrumentos, a Bíblia relata que ele já tinha trago os príncipes, as autoridades da cidade, para aquele primeiro dia de adoração àquela imagem. Mas os instrumentos tocam, a maioria das pessoas ajoelham-se, mas no meio delas 3 ficam de pé. Os 3 jovens que são os protagonistas dessa história. Então eles denunciam o jovem. Falam: olha rei, o senhor fez um decreto e os jovens Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando os instrumentos tocam, eles não se ajoelham perante a imagem. Então o rei manda chamar eles. E quando chega perante o rei fala o seguinte: ué, como é que vocês escutam o som dos instrumentos tocando e vocês não se curvam diante da estátua que eu levantei? Aí eles falam assim: olha rei, de forma nenhuma nós não iremos nos curvar. Mas o rei fala assim: olha, se vocês não curvar, eu vou colocar vocês dentro da fornalha ardente e aí eu quero ver qual Deus que vai livrar vocês de lá. Então um deles levanta e diz assim: olha rei, o Deus que nós servimos tem o poder de nos livrar da fornalha ardente. Mas se ele não livrar, não tem problema. A gente não vai prestar culto a seu Deus de forma nenhuma. Ou Deus livrando ou não, nós escolhemos servir ao Senhor. Ele fica irado e manda que seus soldados pegassem eles para jogar na fornalha. E quando eles pegam aqueles jovens, cerca de 3 soldados vão em direção à fornalha e a fornalha é aquecida 7 vezes mais. O fogo ficou tão forte que quando os soldados encostaram, eles morreram queimados e os jovens foram jogados lá dentro. Então eles ficaram observando. E quando passou algum tempo, o rei estranhou porque ele ouviu um som e ele observou dentro da fornalha. E ele fala o seguinte: ué pessoal, a gente não tinha jogado 3 pessoas dentro da fornalha? Por que lá dentro agora tem 4? E o quarto é semelhante a um Deus? Então ele grita e fala: Sadraque, Mesaque e Abidnego, saia para fora. E quando ele sai intacto. As cordas que estavam amarradas deles tinham queimado, mas a sua roupa não tinha pegado fogo, nem nenhum fio do seu cabelo. Então ele vê aquilo e fala: verdadeiramente o Deus seus é o verdadeiro Deus. Eu faço o decreto hoje que todo mundo deve servir ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque esse Deus teve o poder de livrar vocês da fornalha de fogo. Uma das coisas que me chama a atenção foi que quando eles saíram, as cordas que amarravam eles tinham queimado, mas nenhum fio do seu cabelo tinha sido corrompido, e nem suas roupas. Por quê? Porque as cordas pertenciam a Nabucodonosor, não pertenciam ao Senhor. E as roupas que eles vestiam pertenciam ao Senhor, porque eles já vinham de uma cultura da onde eles tinham sido escravizados, mas permaneceram seguindo aquilo. Então as vestimentas que foram protegidas foram algo dado por Deus. E a corda que foi queimada pertencia a Nabucodonosor. Daqui já dá para tirar uma ideia que aquilo que pertence ao mundo, quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor queima e destrói. Porque pertence ao mundo. Mas aquilo que Deus dá para você, o Senhor mantém. Mas você precisa entender que você precisa ficar na presença do Senhor para que aquilo que Deus te deu, o inimigo não rouba. O que Deus te deu, Ele guarda. E assim eles receberam um título, um cargo maior para estar servindo ao rei. Uma das coisas que me chama a atenção aqui é até onde estamos dispostos a dizer não para o mundo. Até onde a gente vai dizer que é um cristão, independente se você é um evangélico, se você é um católico. Quando as propostas do mundo vir, será que você irá dizer não para elas?
quando os instrumentos tocarem, quando a festa chegar, quando o carnaval chegar, quando tudo aquilo que te afasta de Deus, que celebra a carne, chegar, você estará dizendo não para o mundo e sim para Deus e negando essas coisas. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tinham certeza que Deus tinha o poder de livrar, mas livrando ou não, eles não se curvariam. E nós, da mesma forma, nós temos que entender que Deus tem o poder de nos livrar da enfermidade, do acidente, de nos livrar da perseguição, de nos livrar da morte. Mas nós não servimos a Deus por causa disso, nós servimos ao Senhor porque nós o amamos. E a Bíblia diz que iria ter os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E esses que adoram em espírito e em verdade, eles não adoram por interesse de Deus ter poder de fazer isso ou aquilo, mas porque entende que Ele é o nosso Deus. E quando eu olho para a história desses jovens, que eu vejo que o mundo lá fora, o pecado, nos chama o tempo todo, toca a música da sedução dizendo venha celebrar com a gente, venha sentar nesse lugar, venha beber isso, venha cheirar isso, venha fumar isso. E às vezes a gente fala, não é só um ambiente, não é só uma bebida, não é só um momento, mas pode ser nesse momento, naquele dia que pode ser o último dia da sua vida. Sadraque e Mesaque sabia que poderia ser o último dia da vida deles, mas eles escolheram servir ao Senhor. E o Senhor, Ele procura pessoas como eles, que entendam que servir ao reino é renúncia. É você lutar contra as suas fraquezas, é você lutar quando o mundo te chamar, quando as propostas virem, quando o som tocar, quando a música lá de fora te seduzir, é você dizer não. E quantas vezes a gente fala não? Mas quando toca o som, quando vem a proposta, quando o telefone toca, a gente diz sim. Mas eu quero que você entenda com essa palavra, que Deus tem o poder de te fortalecer nas suas fraquezas. Que independente de onde você esteja, o Deus que eu sirvo pode fazer tudo novo na sua vida. Talvez até hoje você tenha ouvido o som do mundo. Quando as músicas tocam, o inimigo te chama, você vai. Você se curva, você experimenta, você cai. Mas eu quero te dizer que com essa palavra, que em nome de Jesus, se você entender isso, Deus vai te fortalecer e te tirar do pecado que você está. Não importa a situação que você viva hoje, eu quero te falar de um Deus que restaura, cura e liberta e faz tudo novo. O Deus que criou céus, terra e tudo que neles há, tudo que você está vendo aqui, é o Deus que tem o poder para escrever uma nova história na sua vida e te chamar para fora. E o Senhor fala, para de se curvar às coisas da terra. Parece que você não aguenta ver um convite, não aguenta ouvir uma música que você já está correndo atrás, não aguenta chegar à época da festa que você já está lá colado. Deus está falando, é tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. É tempo de renunciar. Porque vai chegar um dia que Ele vai requerer de nós as nossas obras. E como estão as nossas obras perante ao Senhor? Reflita nisso. Chega de curvar para as coisas da terra. Curve-se para o Deus que tudo pode fazer em tua vida. Espero que essa palavra tenha feito sentido para você. Eu acredito que sim. Esse é o vídeo de hoje. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva nesse canal, ative a notificação e deixa seu like. Se você não me segue nas redes sociais, me segue aí, que eu estou sempre postando conteúdo por aqui. Deus abençoe sua vida e tamo junto.